Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o podcast das Sócias da Experiência. Eu, Mariana. Eu, Renata. Vamos contar para vocês hoje um pouquinho da nossa história, como tudo começou, como surgiu, afinal, as Sócias da Experiência. No meu caso, que trabalho com atendimento ao cliente já há 20 anos, comecei em vários setores, mas há 6 anos como sócia do meu marido, em uma clínica de imagem. Gerenciei a experiência do paciente, fiz a gestão da clínica e a gente viu melhoras incríveis dentro do nosso serviço. E a partir daí fui procurada para auxiliar outros médicos em outras clínicas. Mas a gente sabia que a experiência em si não é só cuidar do front, né? Não é só treinamento, precisa ter embasamento de gestão e isso é muito importante. Quando eu assumi a clínica, eu resolvi me aprofundar no estudo da experiência do cliente e aí fiz uma formação e uma especialização no Albert Einstein e trouxe toda a expertise dos maiores para cuidar dos nossos pacientes e é isso que a gente aplica hoje em dia. Mas a experiência não se resume só em treinamento. A experiência não se sustenta sem a gestão. Isso foi a maior descoberta enquanto gestora de uma clínica na saúde. E aí essa é a minha trajetória até aqui, hoje cuidando da experiência de outros pacientes além dos meus. E eu, Renata, formada em administração de empresas e ciências da computação, com mais de 10 anos de experiência e de trabalho na indústria hoteleira em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sempre o foco da minha carreira foi o atendimento de excelência para esses clientes. Mas toda essa excelência sempre foi sustentada pela gestão, pelos processos, pelas ferramentas e tudo que a gestão traz de resultados. E isso é o que me motiva, esse é meu DNA, é o que me representa. E assim a gente começou a nossa história juntas, né, Mari? Foi. A gente se conheceu apresentadas através de uma comadre, uma amiga em comum. E eu já tinha consciência de que cuidar da experiência do paciente é muito mais do que preparar uma secretária ou uma recepcionista. Isso tem que ser baseado em cultura, em processos. E aí eu senti a falta desse peso da experiência da gestão. E foi quando eu encontrei a Renata com toda essa bagagem e nós resolvemos nos unir. Não existe experiência sem suporte de gestão. Então, cuidar do treinamento, cuidar da capacitação é primordial. Mas precisa também ter uma sustentação de processos, de back, que a gente chama, para que isso aconteça de uma forma fluida e vire cultura, né, dentro da saúde. A experiência do paciente, ela tem que ser 360. Ela passa por muitos setores, por muita coisa junto. Sim. E a expertise da Mari com a minha fez uma dobradinha maravilhosa e a nossa entrega hoje tem sido algo muito importante na vida de todos os envolvidos. Foi desafiador mesmo no início, porque a gente teve que encarar, inclusive, clientes médicos que achavam que melhorar a experiência do paciente era comprar um café mais caro ou escolher um biscoito caro para colocar na recepção. E está muito longe disso, né? A gente sabe que, sim, pode fazer parte da experiência, esses detalhes fazem parte, inclusive, mas é muito além disso, né? A gente precisa investir em pessoas, cuidar de pessoas, inclusive as pessoas que atendem os pacientes, né? Olhar para o colaborador também. Então, a nossa visão, como a Renata falou, é bem ampla, 360 mesmo do negócio, para que tudo isso seja visível para o paciente, né? Mas, Mari, inclusive para tirar essa ideia de que experiência custa caro, vamos dar aí, você pode dar 3 exemplos de experiências que não custam nada e também vamos mostrar como que a experiência está ligada na gestão com esses 3 exemplos. Então vamos. Vamos lá, você dá um exemplo. Tá. 3 formas de melhorar a experiência do paciente sem custo. Primeira, pontualidade. O médico tem que ser pontual, tem que respeitar o tempo do paciente. Pontualidade. Muito importante na experiência do paciente, Muito. certo? Sim. Mas passou pela gestão, concorda? Claro. Porque se você não treinar uma equipe, se você não montar os processos, Sim. essa experiência que lá na frente, lá no front, está visível e tangível para o paciente, ela aconteceu no back de uma forma invisível. Perfeito. Mas aconteceu. Mais um exemplo. Acessibilidade. Acessibilidade é perfeito. Sim, necessário. Necessário. Como que isso é importante hoje, quase que imprescindível, e
de novo, nós tivemos que tratar isso na gestão. Só com a gestão sustentando isso é que é possível. Você tem que ter um arquiteto para pensar nesse espaço, você tem que pensar em tudo que é necessário, tanto para a acessibilidade quanto para o acompanhante. Mais um, então. Acolhimento, atendimento humanizado. Atendimento humanizado. O atendimento humanizado, onde que ele passa pela gestão? Onde eles se encontram? No treinamento, de você apresentar empatia para a sua equipe, treiná-los. E, na verdade, são pessoas cuidando de pessoas. Perfeito. Né, Mari? A experiência, ela envolve todos, os colaboradores, o gestor, o médico. Até o acompanhante. O acompanhante. Sim. A experiência do acompanhante é uma coisa que nós também, na nossa consultoria, no nosso 360, a gente tem muita atenção. Sim. Na verdade, é o acompanhante que tem que estar ali muito bem, porque o paciente já chega fragilizado. Sim, né? Exato. Então, aí, vocês viram 3 exemplos de experiência que é sustentada pela gestão. Exatamente. E claro que existem as coisas mais superficiais, digamos assim, né? Ainda assim, se você quer comprar um café melhor para o seu paciente, oferecer uma champanhe quando ele chega na sua clínica estética, tudo isso precisa de suporte de gestão. Precisa ver se o custo disso cabe no orçamento da empresa, precisa ver se o pedido disso está sendo feito com a antecedência necessária. Precisa ver se o que você vai oferecer está adequado para aquele tipo de paciente. Perfeito. Né? É isso mesmo. A gente precisa ter o cuidado centrado no cliente, no paciente nesse caso. Então você precisa entender as necessidades dele, as dores dele e focar nisso. Não é só o que o médico ou o profissional da saúde pretende oferecer, entendendo com o olhar dele que aquilo causa uma boa experiência. A gente precisa conhecer esse paciente. E é aí que entra a parte do atendimento humanizado. Não é só você tratar as pessoas como pessoas, isso é muito básico. Humanizar é trazer as características peculiares de cada um para o atendimento. É conhecer o paciente, é saber o histórico dele, é se envolver com ele, porque experiência é sobre relacionamento, é um relacionamento também. Nós temos, inclusive, clientes nossos que, depois de aplicar tudo que foi desenhado e mapeado na experiência do paciente nas clínicas, consultórios deles, que dobraram o faturamento. E aí as pessoas têm um pouco de, nossa, dobraram o faturamento, mas estão pensando em valores, estão pensando em dinheiro, mas tem a saúde. Existe um mito sobre isso, né, Mari? Sobre isso, sim. Mas a Mari, por exemplo, que tem uma clínica, sócia do marido dela, você precisa investir em equipamentos. Conta um pouquinho, Mari. Porque experiência também é oferecer para o paciente o que vai melhorar a vida dele num todo. Então, se eu preciso oferecer um tratamento diferenciado, um aparelho melhor para um exame mais preciso, é preciso dinheiro para investir nisso. Então, não dá para a gente desvincular uma coisa da outra. Naturalmente, cuidar da experiência do paciente é lucrativo, né? A gente não inicia isso como foco principal, mas é uma consequência natural de tudo isso. Então, a gente tem clientes, inclusive, que puderam investir mais em busca de inovações e de tecnologias depois de passar pelo processo conosco, porque aí a gestão cuidou da parte operacional e o médico conseguiu fazer o que ele se propôs a fazer da medicina, né? Que é cuidar de outras pessoas e buscar ferramentas e artifícios para isso. E esse é o nosso intuito, deixar o médico livre para exercer a medicina. E por que não poderia ser lucrativo, já que se uma clínica está tendo um resultado positivo, ela está investindo em equipamentos, em tecnologia, em capacitação, em espaço, em acessibilidade. E nós, como paciente, nós, como pessoas, estamos usufruindo disso. Claro. Então, é maravilhoso quando você percebe que um consultório, que um médico, uma clínica, um hospital estão investindo nas inovações, nas tecnologias. No ambiente físico. No ambiente físico. Numa equipe melhor. Exato, isso daí. É isso aí. Então, todos ganham, né? Exatamente. É um ganha-ganha. Ganha o paciente, sim, ganha o gestor, ganha o médico. E, gente,
são pessoas cuidando de pessoas. E nós estamos falando de uma empresa, né? Exato. Não é um serviço filantrópico, no caso de uma clínica. Também. A gente precisa de lucro para investir. O médico precisa poder ter a liberdade de investir nessas inovações. Isso é muito importante para o trabalho do médico, né? E para a vida do paciente, obviamente. É um negócio. O importante é que o olhar da gestão esteja centrado no paciente. Claro, isso é a prioridade. Sim. Mas trabalhar para que isso tudo funcione pensando em números, pensando em processos, é a forma que nós vamos conseguir um resultado mais tangível. Sim. E mais positivo. Perfeito. Né? E aí, falando um pouco do nosso propósito, né, baseado na nossa jornada até aqui, algumas pessoas perguntam para a gente, eu sou médico, eu posso, né, como que eu melhoro a gestão da minha clínica? A gente comunica que médico não é gestor e que a gestão deveria ser terceirizada. O que a gente enxerga disso? A gente enxerga que o médico precisa ter a liberdade de investir no que ele se propôs a fazer, novamente, que é cuidar de pessoas. E em algum momento, todo empresário precisa delegar para crescer. O médico precisa aprender a ter uma visão empresarial estratégica. Isso não quer dizer que ele não vai entender de gestão para cobrar, para participar, para tomar decisões. Isso quer dizer que ele precisa delegar a maior parte operacional para uma pessoa que dê liberdade para ele fazer o que a medicina pede, né? Cuidar das pessoas e viver a própria vida com qualidade. Porque a gente vê aí muitos profissionais hoje que não têm vida praticamente. Clientes nossos, inclusive, que diziam que chegavam em casa e ainda iam se dedicar à parte de planilhas e de gestão da clínica, controle de estoque. Então, a gente entende que cada um precisa fazer com maestria a sua função para que todos trabalhem melhor em prol do paciente. E todos os dias essa é a nossa busca, incansável por tecnologias, por ferramentas, por várias formas de que a experiência do paciente seja a melhor, tenha excelência, que o paciente fique mais bem cuidado e que o médico consiga também ter esse olhar humanizado Perfeito. No seu atendimento. É isso aí. E a experiência, ela tem vários elos, né? A gente brinca que é como uma corrente. Não dá para a gente ter um atendimento bom na recepção, mas a gente ter, de repente, uma cultura que não preza pelo paciente no centro. Então, isso começa pelo próprio médico, né? A gente já aplicou treinamento em médicos para eles poderem entender que a cultura da empresa fala por si. Então, começa pelo médico, que passa por todos os colaboradores. Em cada detalhe, a experiência mora. A gente diz que a experiência está no marketing, como o médico se mostra, como o médico se apresenta, a imagem que ele transmite, ela está na limpeza do ambiente, se o paciente está se sentindo num lugar seguro, acessível, como nós falamos, se o marketing olfativo está funcionando naquele momento, para que aquele médico seja memorável para aquele paciente. Então, são muitos detalhes na jornada e a gente cuida de todos eles. E nós mesmas somos exigentes. Você vai agendar uma consulta para você, para o seu filho, para o seu marido. Não é bom você receber uma resposta rápida, adequada, o seu agendamento perfeito, você chegar no dia da sua consulta, no horário marcado, ser atendido no horário marcado. Sim. Então, parece básico, mas hoje em dia faz muita diferença. Exatamente. E a experiência, ela encanta, ela é um quentinho no coração, porque é um acolhimento invisível. Sim. Você dar um bom atendimento, sim, você está acolhendo aquela pessoa de uma forma muito cuidadosa, criteriosa. E é assim que nós estamos fazendo sempre, né? Isso mesmo. E a gente vive a era da experiência, né? Exato. Muitas marcas oferecem, por exemplo, produtos muito similares. O que diferencia uma da outra é a experiência que o cliente tem com aquela marca, é a conexão que ele gera com o propósito daquela marca, é a cultura que a marca demonstra para o cliente. E a mesma coisa acontece com os pacientes. Tem que existir conexão, tem que existir um match entre a cultura e o comportamento daquele médico e daquela equipe e o seu paciente. É isso que fideliza, é isso que diferencia uma experiência da outra. A gente sabe de casos de pacientes que vêm de muito longe para serem atendidos por médicos aqui e poderiam ter sido atendidos em suas cidades, mas fazem questão de vir atrás daquele profissional. Então, isso é a prova de que a fidelização veio através da experiência dele, né? E hoje o nosso trabalho juntas é realmente uma transformação, principalmente no gestor ou no médico que também é gestor,
porque essa transformação, ela passa 360. Ela tem que caminhar pelo financeiro, pelo contábil, e tudo isso vai chegar lá na recepção. Então, é uma formação muito importante, muito qualificada, mapeada, que atende muito bem aos gestores, Sim. mas o médico também, que quer entender muito bem de experiência e de gestão na clínica dele. E mesmo para os médicos que estão iniciando, né, carreira, abrindo as suas empresas, ter essa visão geral, mesmo que sem se aprofundar em cada ponto, mas ter essa visão geral, até para saber como conduzir o seu gestor, é essencial. Saber o que é importante, o que é imprescindível, quais os custos ele precisa priorizar. Tudo isso é um start incrível para um iniciante, porque dá essa visão geral que a gente precisa, né? E o bacana que a gente consegue, através da Mari, com a clínica dela, é que quando a gente busca uma tecnologia nova, uma ferramenta, quando a gente estuda, faz um curso, primeiro a gente aplica na clínica dela, a gente testa. Antes de virar um processo, a gente analisa muito para que dê certo. Hoje o marido da Mari, que é médico, ele consegue viajar, consegue tirar férias, porque tudo isso hoje roda direitinho. Roda direitinho. O resultado também financeiro da clínica melhorou. É muito positivo. Sim. Dentro desse tempo que a gente tem juntas aí, cuidando da experiência dos pacientes, a gente já passou por cada uma também, né? Muita. E a gente vê coisas que são tão óbvias, mas que precisam ser cuidadas, né? Umas coisas que a gente enxerga com o nosso olhar, mas passa batido pelo médico, por exemplo. Como aquele cliente que tinha uma equipe praticamente toda familiar, lembra? Nossa, muito. Esse cliente, a equipe familiar, tinha tio, prima, sobrinha, todo mundo envolvido ali no trabalho. Então, era muito complicado dar as orientações, pedir para fazer, entregar os controles, porque todo mundo era dono. Todo mundo era dono, todo mundo assim tinha um ponto de vista. E foi muito bacana porque esse cliente, especificamente, ele estava muito aberto às mudanças. Ele já estava cansado, ele inclusive falava com a gente que estava cansado de pagar treinamento, passar por vários treinamentos, investir e não ter resultado. E nós conversamos com eles e falaram, vocês estão dispostos, né, a passar por essa transformação com a gente? E foi uma virada enorme para eles. Devagar, né, nós fomos mudando a equipe, mudou um, mudou outro, e depois com uma equipe nova. Treinada, seguindo os processos. Sim, foi incrível isso. Aí o resultado deles foi maravilhoso, muda segmento, aumenta faturamento. Isso aí, foi incrível. Então, isso é uma coisa que tem que ter atenção, porque eles acham, os médicos, que ter uma pessoa de confiança significa ser alguém da família. Significa ser uma indicação de alguém que está ali dentro. Isso é muito perigoso. Sim. Porque você coloca toda a sua confiança em ser uma pessoa que foi indicada ou ser uma pessoa da família. Confiança é básico, precisa ter, mas a capacitação é tão importante quanto, né? Exatamente. E quando a gente chega nas clínicas para fazer análise de atendimento e vê o ouro que tem perdido no WhatsApp. Nossa, nós tivemos... Muito comum isso acontecer. Nós tivemos outro cliente, né, que nos apresentou um WhatsApp que tinha uns 20, 30 mil reais ali. Pelos cálculos era isso. Cerca de 20 mil reais perdidos em consulta. Porque a secretária não respondia a tempo, o paciente desistia. Exames caros, não né? conseguia fazer reativação desse paciente porque ele já tinha fechado com outro profissional. E dá uma dor no coração a gente ver aquilo. Era um atendimento bom presencial, dentro da clínica, mas o online totalmente largado. E como a gente costuma falar, tem ouro ali dentro do WhatsApp. É preciso ter um olhar para isso, capacitar a pessoa que está ali cuidando desse paciente no online. Hoje em dia, acho que 90% ou mais das pessoas buscam o serviço através do WhatsApp. Como que você não dá uma atenção para isso? É a porta de entrada também da empresa, né? Não, e eu lembro que a gente viu que tinha uma cliente, uma paciente, né, com mais de 70 dias ali, e ela tentou novamente, ela tentou novamente. Ela precisava realmente da consulta e do exame específico.
Então, isso dá uma dor no coração. Cuidando da experiência deles e ver eles cuidando ignorados, da experiência, né, muitas vezes. do paciente que estava ali e tentou, mas também do médico, que está perdendo ali ouro, porque não está tendo uma resposta. Isso também foi... Nossa, mas é muita coisa, né, para a gente contar. Eu lembro também de uma outra empresa que a gente passou, que a frustração, nossa até eu acho, né, que às vezes nós treinávamos a equipe com um treinamento de 4 horas e entrávamos em outra etapa da nossa consultoria, que era acompanhamento, ajustes, né, e ninguém aplicava. Nossa. Mas a gente encontrou o erro. Encontramos o erro. Fala, conta aí o erro. Falta de postura do gestor, de quem estava ali junto da equipe. Liderança. Falta de liderança, falta de visão 360, que é o que a gente precisa aplicar, né? Então, ele via falhas pontuais, mas não conseguia entender como isso afetava na experiência do paciente e na falta de agendamentos. Então, essa visão do gestor precisa ser trabalhada. O que eu preciso observar aqui? Como eu motivo a minha equipe, capacito a minha equipe? Onde estão os erros? Até muita fofoca, né? Nossa. Tinha entre a equipe e acabava atrapalhando o serviço, era uma loucura, né? E aí fofoca é cultura, né? Cultura. É a cultura. Cultura. Começa lá atrás, né? E foi assim, nós também tivemos que ir nos adaptando, porque você treinava a equipe, aí você acompanhava e tinha problemas ali. Nossa, então vamos voltar tudo e trabalhar a cultura e treinar na cultura, dar as orientações, fazer uma cultura sólida. E aí a gente percebeu que nesse cliente específico não bastava só treinamento para a equipe no geral. A gente teve que trazer esse gestor para uma mentoria individual e aplicar com ele tudo que a gente tinha passado para a equipe, para ele poder ser o olhar do médico ali dentro, para ele poder deixar o médico livre dessa demanda e fazer as cobranças e os ajustes necessários mesmo depois, né, da nossa passagem por ali. Mas mudou muito também, a realidade hoje lá é outra, então a gente fica muito orgulhosa de ver os resultados para o paciente e para a clínica, né? Os lucros e os resultados que eles tiveram depois disso. Nossa, mas eu fico aqui pensando, ouvindo, assim, tudo, né, que nós já fizemos, por onde a gente passou. Nós passamos pela Copa. Quanta tudo coisa a gente olha. Nós olhamos na Copa, tivemos que ajustar para que tudo acontecesse, estivesse ok em relação ao manuseio do alimento. Até a compra do papel higiênico no banheiro de uma clínica faz parte da experiência. Todos os detalhes importam, né? E o médico não tem nem tempo, nem visão, nem noção de aplicar isso e de ter esse olhar, né? Porque isso é uma coisa que demanda muito cuidado e muita constância. Isso tem que ser um olhar diário. Deixou escapar e chegou um paciente ali, teve a experiência interrompida, você perdeu a chance de fidelizar alguém, né? E um setor de compras, um setor de estoque totalmente sem planejamento, e super sem sensível. Mapeamento, super sensível. Então, você não tem nem como mudar um produto porque você comprou uma quantidade enorme. Sim. E a gente já pegou cliente assim. Ele pediu para a gente orientar a fazer uma cotação para compra de um insumo médico, né? E aí, quando nós fomos fazer a contagem do estoque, antes de fazer o pedido, nós vimos que ainda tinham 50 unidades do insumo que ele precisava lá. E ninguém tinha conferido o estoque, ninguém tinha visto isso. Passou batido por 2 pessoas. E o médico pedindo para a gente comprar e o dinheiro indo para o ralo. Então, não é só também você ter mais lucro, ter mais agendamentos, você precisa controlar a saída disso, né? O custo, ter controle de custo, tudo planilhado. E é muito comum a gente ver isso. O médico não tem noção de controle, né? De custo, de saída, de entrada. A gente já ouviu o cliente dizer, olha, eu não sei quanto entra e quanto sai, eu só sei que eu estou no vermelho. Então, é preciso ter esse olhar. Pode parecer um absurdo, mas é comum de acontecer, né? Não, eu vou contar aqui agora. Vou contar. Uma vez que nós estávamos catalogando um setor de arquivo, nós ficamos lá até 11 horas da noite, lembra? Foi. E o que aconteceu com você? Passei mal. Passou mal. Passou mal. Era fome, caiu, era tudo junto. A pressão caiu, era fome, era a posição, era o calor. Mas conta o resultado disso. Ainda bem que nós estávamos dentro de uma clínica. Ainda bem. Rapidinho você estava numa maca, rapidinho Deitada. estavam medindo sua pressão, mas foi engraçado. Mas e o resultado só dessa ação? Qual foi, você lembra? Nossa, financeiramente foi gigante. A gente reduziu um custo absurdo ali de insumo. Nesse setor. Foi um ponto só que a gente reduzimos muito custo e também trabalho.
né, a hora de trabalho dos colaboradores, Sim. otimizou muito as tarefas. Foi, a gente agilizou tudo lá. Mas eu lembro muito, foi de você passando mal e todo mundo correndo, pega sal, pega água, No final você tá deu com certo. fome, você tá com calor, o que é? Foi. Então, Tudo pela experiência do paciente. realmente nesse nosso tempo juntas, que não é pouco, nós passamos por muitas coisas, mas isso foi maravilhoso. Porque tanto nós orgulho fomos... de ver o resultado de tudo, né? Exato. E nós os fomos pacientes entendendo, cuidando. nós fomos entendendo que uma falha na cultura dá um problema grande, uma Na falha... comunicação. Entre os colaboradores ou colaboradores e pacientes, até dentro da sala, entre médico e paciente, é preciso olhar para isso, corrigir isso se for preciso. Às vezes o médico cobra muito da equipe, alguns certos posicionamentos que está faltando para ele dentro de sala, né? Então tudo precisa estar alinhado e, de novo, esse olhar de constância e ampliado é o que faz a experiência girar junto com a gestão, né? Nossa, olhar para um arquivo, olhar para uma copa, para um estacionamento. A mulher dos controles é ela. Isso, exatamente. Aí eu sempre louca ali, já fazendo as planilhas e a Mari já anotando tudo que precisava ajustar. Muita coisa. E sair da empresa, né? E ver o médico com essa sensação de alívio, tendo alguém ali, ou ele mesmo com tudo controlado, ou alguém que ele delegou com controle de tudo para passar para ele no final de uma semana, no final de um mês, é muito gratificante, porque a gente sabe que com tudo redondinho, isso vai gerar para o paciente o benefício, né? Vai ser sentido lá na frente as compras em dia, o lucro certinho, o papel higiênico comprado, o cafezinho comprado. Então, que nada falte, que tudo seja constante. Experiência é constância. A gente precisa estar com os controles em dia também, né? E eu acho que a graça, né, e o que nos motiva, tudo isso do nosso trabalho, é perceber que nós vamos verificar uma falha e vamos mapear, vamos montar um processo, a correção, e aquilo vai funcionar. Sim. Isso, nossa, isso demais. assim, aquece a gente, motiva a gente. Sim. E mesmo, a gente lembra dos clientes, né? E mesmo clientes que já estão há um bom tempo na estrada, que teoricamente você pensar, roda tudo muito direitinho, né? 7, 8 anos de clínica aberta e muitas vezes ele não tem esse controle, né? Ele perde mesmo os detalhes do controle de tudo. Então, tanto de se o atendimento está sendo bem feito, tem médicos que nem sabem o que está acontecendo ali na frente, na recepção ou no WhatsApp. A gente viu clínicas que a gente aplicou um paciente oculto para fazer análise de atendimento e o paciente foi super maltratado e o médico não entendia por que não conseguia agendamento. Ele não tem esse olhar e nem estava ali no momento do atendimento, né? Então, é preciso que o médico entenda de cada ponto da jornada, mesmo que seja para fazer essa cobrança ou ter esse olhar. É muito difícil você ter uma visão geral da empresa. Então, deixar tudo rodando com o treinamento e com a capacitação é o que deixa a gente ver os médicos felizes hoje, né? E essas histórias todas que nós temos é porque nós acompanhamos as clínicas, os consultórios, Sim. Acontecendo no dia a dia. Sim. Então, com as intercorrências, com uma falta de energia, com tudo. Uma intercorrência que aconteceu com o médico. Então, na prática mesmo, nossa, quanta coisa aconteceu. E é tão legal a gente ver que, apesar das especialidades serem diferentes, muitas dores são iguais, né? A gente já atendeu cardiologia, já atendeu estética, já atendeu radiologia, já atendeu outras especialidades, mas muitas dores são similares, né? Cada paciente é único, mas na parte de trás da gestão dos processos, muitas dores são parecidas. Então, tem saída para isso, tem solução, é preciso olhar para isso e cuidar da experiência mesmo. É muito importante reforçar para vocês que tudo que nós falamos, todo o conteúdo que a gente apresenta, todas as vivências são, de fato, tudo que nós passamos, tudo que nós já temos expertise para isso, tudo que nós testamos, é tudo muito validado. Então, usufruam bastante do nosso conteúdo nas nossas redes, porque são cases reais, testados, corrigidos e agora de sucesso. A gente vai finalizar por aqui o nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos que ainda virão. Acompanhem a gente por aqui, aproveitem o nosso conteúdo. A gente vai trazer vários cases,
várias questões que fazem parte do dia a dia da área da saúde. E a gente quer muito ter vocês aí para compartilhar as expertises nossas de como melhorar a experiência do paciente. A gente aguarda vocês, acompanhem a gente por aqui, pelo Instagram, nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, né, Rê? Então vamos se despedir? Sim, muito obrigada. Foi muito bom o nosso primeiro podcast. Foi legal. Até a próxima. Tchau.